Paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui para gravar a continuação do vídeo de Apocalipse 9 e da quinta trombeta. Eu voltei aqui para Apocalipse 9 e nós vamos reler aqui esse trecho para relembrar o capítulo. Apocalipse 9 novamente. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Também tinham cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens, por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Nos vídeos anteriores, eu li esses textos e falei um pouco para vocês sobre alguns significados. Eu falei um pouco sobre o significado das trombetas e dos anjos, dos mensageiros do Senhor, o que significa o toque de trombetas, o contexto que isso tem. Eu falei também sobre a estrela caída, que é o anjo caído, o querubim rebelde, que caiu do céu à terra. E também eu falei sobre a chave do poço do abismo. Porque a estrela tem a chave do poço do abismo? É uma representação do poder que Satanás passou a ter direito a este poder, a esse acesso sobre os homens, quando os próprios homens lhe deram esse poder, ao se rebelar contra Deus e dar ouvidos à ciência de Satanás. Satanás passa a ter então poder sobre o pó e devorar o pó. Por isso a morte passa a ter acesso ao homem, por ocasião do pecado. E Satanás passa a ter este domínio, essa vitória sobre o homem em seu pecado. E isso culmina na morte humana, desde o princípio, quando a transgressão foi cometida. Então é esse o contexto da posse da estrela sobre a chave do poço do abismo. O abismo é o mar, que são povos, tribos, línguas e nações. E aqui é dito que do poço do abismo sai fumaça. E eu também falei para vocês e li alguns textos onde nós vemos que a fumaça ela tem um contexto de evidência de juízo, porque o juízo do Senhor é como fogo. O juízo que começou a ser exercido sobre a raça humana
após a queda, é semelhante a um fogo que queima as mais obras dos homens. Não literalmente nós sabemos, mas o juízo do Senhor é comparado a um fogo muitas vezes. E a evidência disso, o resultado disso é fumaça nessa figura. Por isso em Apocalipse 18 e 17 é dito que a fumaça da grande Babilônia sobe e todos veem aquele grande incêndio, porque traz essa figura do fogo como juízo de Deus sobre o pecado humano. As consequências do pecado é um fogo queimando continuamente as más obras dos homens. E aqui também é dito que a fumaça saída desse poço, que está diretamente ligado à estrela que tem a chave do poço do abismo, a fumaça saída desse poço escurece o sol e o ar. O escurecimento aqui não é algo literal sobre o escurecimento do sol ou algo semelhante a um eclipse, mas o escurecimento diz respeito a obscurecimento da mente humana, com a mentira de Satanás, com o engano de Satanás. Isso traz escurecimento e mantém o homem em trevas. Trevas significa a ausência da revelação de Deus, distância de Deus e o não conhecimento de Deus. Isso são as trevas. Quando o homem deu ouvidos a Lúcifer, no princípio, na pessoa de Adão e Eva ali, entrou as trevas no homem, as trevas na sua mente. Por consequência, eles se afastam de Deus e são sentenciados a pagar por essa transgressão. Quando Satanás fez isso no princípio com o primeiro casal, ele já havia ali escurecido, nós podemos dizer que ali ele já escureceu o sol e o ar. Em que sentido? Porque a palavra de Deus diz que Deus é Pai das luzes. Deus é Pai das luzes. Cristo diz que Ele é a luz do mundo e também diz que nós somos a luz do mundo quando estamos ligados a Ele com o seu Espírito vivendo dentro de nós. Adão e Eva eram filhos diretamente de Deus. Tanto que na genealogia que está lá no Evangelho, diz que Adão era filho de Deus diretamente e Eva, claro, também era. Deus é Pai das luzes e todos os seres que Ele fez com que derivassem da sua própria natureza. Porém, quando o pecado começa a se espalhar antes da fundação do mundo, na primeira rebelião dos anjos, e isso é transferido para os homens, o que chega até eles é a escuridão, o completo antagonismo à luz de Deus. As trevas nasceram quando Satanás corrompeu o conhecimento que Deus lhe havia dado, se virou contra a vontade de Deus, propriamente dita, e inicia ações contrárias à luz. Ali começam as trevas. E quando ele é lançado abaixo, profanado, e ele transfere seu conhecimento, seus pensamentos a Adão e Eva, como filhos da luz, passam a ser escurecidos. E tudo isso começou na mente de Adão e Eva. Quando ele veio com argumentos diferentes, contestando as informações que haviam sido dadas por Deus anteriormente, ele corrompe o pensamento de Eva, primeiramente, sobre as palavras de Deus. Isso é o escurecimento daqueles seres que eram plenamente de luz. Então nós percebemos que o escurecimento aqui ele está relacionado a engano, a distorção da verdade e a cegueira espiritual. Porque ali Satanás fez com que os homens se tornassem cegos para Deus. Por isso mesmo que quando a gente vai ler sobre a fé em Hebreus 11,
é dito: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Ou em outras traduções, né, dependendo da tradução, muda um pouco a frase. A certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou a evidência da existência do que não se vê. E quando a gente lê ali, a gente percebe algo interessante. A primeira pessoa a ser citada como herói da fé é Abel. Abel foi o primeiro que foi destacado como tendo boas obras após a queda humana. Abel e seu irmão Caim, que era a primeira geração ali de Adão e Eva, foram os primeiros que tinham a necessidade de crer em algo que eles não viam. Porque a partir daquele momento, Deus não estava mais em comunhão com o homem, ou melhor, o homem não estava mais em comunhão com Deus, foi expulso do jardim, que era o lugar de comunhão plena, e não havia reservas, porque simplesmente não existia inimizade entre o homem e Deus, não existia divergência. Quando essa divergência existe, por causa das trevas que Satanás introduziu nas mentes e nos entendimentos deles dois, essas trevas escurecem o homem, que antes eram luz perfeita, porque haviam vindo do Pai das Luzes. Porém, eles foram escurecidos, como um sol escurecido, como lua escurecida, como estrelas escurecidas. Esse é o simbolismo dessa questão dos astros do céu. A partir desse momento, Adão e Eva estão destituídos da glória de Deus, afastados do estado de harmonia que eles outrora viviam. E eles não têm mais acesso à presença de Deus livremente, eles não veem mais a Deus. O Senhor não vem mais na viração do dia para ter comunhão com eles. E então nasce Caim e Abel, os primeiros seres humanos que precisavam crer sem ver. Por isso o primeiro herói da fé é Abel, porque realmente ele foi o primeiro. Caim também estava nesse contexto, ele poderia ser citado ali junto com Abel ou no lugar de Abel, mas eles tiveram escolhas e atitudes diferentes. Eles não viam mais a Deus, eles não já nasceram fora do jardim como todos nós. Mas Abel creu, ele cria em Deus. E a palavra nos mostra pela história que está ali relatada, que Caim ele não tinha um coração com fé. Ele não tinha um coração interessado exatamente em se aproximar de Deus. Ele não via e é como se ele também não se interessasse, não quisesse ele. Apesar dele ter oferecido um sacrifício, ele não fez isso com um coração inteiro, ele não fez isso com um coração sincero, sem disfarces. Abel, ele teve fé de que o seu oferecimento do cordeiro, ali do animalzinho que ele ofereceu a Deus do seu rebanho, lhe traria proximidade com aquele Criador que expulsou seus pais do jardim. Então ele exerceu a fé de que o seu ato poderia aproximá-lo de Deus, que Deus poderia ouvi-lo, vê-lo, mesmo que Abel não via Deus, ele creu que Deus poderia vê-lo e perdoar e lhe conceder graça por aquele ato que ele estava fazendo de oferta. Por isso que se faz um sacrifício, não é? Na lei, no passado, os sacrifícios aconteciam para se alcançar uma graça, um preço pago para que uma graça fosse alcançada, porque a partir do momento em que o homem quebra a confiança plena que Deus tinha com eles, agora um preço precisa ser pago, porque há uma dívida, há uma ferida, há uma rachadura, uma quebra.
Abel ele compreende isso, mas ele também exerce fé no fato de que pode haver uma reconciliação. Por isso ele utiliza o melhor do seu rebanho. Ele compreende que o mais excelente, aquilo que era melhor, foi perdido pelos seus pais na transgressão da lei. Foi perdido pelos seus pais na desobediência, nesse racha. Quando as trevas vieram e dividiram o homem do seu pai, o pai das luzes, daquela luz que era seu próprio filho e a sua própria filha, Eva. E as trevas vieram e escureceram os filhos desta luz e os separaram, porque trevas e luz não são a mesma coisa. O Senhor denominou a luz dia e as trevas noite e fez separação entre o dia e a noite. Ele disse que era bom que houvesse separação entre luz e trevas, entre dia e noite. Quando isso aconteceu, o melhor que havia foi perdido. Abel ele compreende que para recuperar esse melhor que foi perdido, ele só poderia oferecer o melhor que ele tinha à mão. Então ele tomou o melhor do seu rebanho e ofereceu. Ele fez isso porque ele realmente queria que houvesse um meio de acessar a Deus novamente. Ele tinha fé que, oferecendo o melhor que ele poderia ter acesso novamente ao que foi perdido, que foi a comunhão com o Pai. E a palavra diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas rejeitou a Caim a sua oferta. Não exatamente que aquele animal que Abel ofereceu é que interessava a Deus, que ele gostaria que aquele animal fosse sacrificado, mas Deus se interessou no coração de Abel, vendo que ele realmente desejava reatar aquilo que foi perdido, o melhor, que era a presença de Deus, a comunhão plena com o Pai, foi perdida, e ele entendia que ele precisava oferecer o melhor para que isso fosse reatado. Ele tinha um coração realmente desejoso de reconciliação com Deus. Ele teve fé que mesmo sem ver, ele poderia alcançar a presença de Deus, que o Senhor poderia atentar para ele. Mesmo sem ver, ele creu que poderia alcançar a Deus se ele oferecesse o melhor. Mas Caim foi rejeitado porque o coração dele não estava naquilo. O coração dele não era igual, ele não tinha o mesmo sentimento. Então, o escurecimento, ele está relacionado à oposição a Deus em termos de pensamento, rejeição à revelação de Deus e também à cegueira. E a fé é o único meio pelo qual isso é recuperado. A fé é o único meio pelo qual o Espírito Santo revela ao homem a luz de Cristo. Eu falei isso no vídeo anterior, por isso que eu estou repetindo um pouco, para reconectar com o que eu falei antes, né? Essa questão do escurecimento, da revelação, da cegueira e da luz está relacionado com isso que eu estou falando. E aqui a gente vê no versículo 3 o seguinte: que da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Gafanhotos são animais ligados à destruição da erva. Animais que vêm em nuvens, em bandos, e consomem a erva da terra. Eles são um símbolo de demônios, de espíritos malignos que destroem. Porque a erva é o homem. Esses gafanhotos, eles recebem um poder, como que tem os escorpiões da terra. E aqui a gente vê um outro elemento demoníaco na escritura, né? Um símbolo que representa também o poder e a ação de Satanás das trevas, o escorpião.
um animal peçonhento que inocula veneno. E a gente vê aqui, esses gafanhotos recebem poder como os que têm os escorpiões, e é dito a eles que não causem dano a qualquer erva, a qualquer ser humano, porque a erva da terra é o homem. Nem a qualquer árvore, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a testa. O dano, ele remonta novamente ao princípio, porque o homem foi danificado pela transgressão da lei. Quando Satanás leva o homem a corromper-se, lhe oferecendo conhecimento oculto, conhecimento do mal, e eles rejeitam Deus como fonte de todas as coisas, e eles recorrem a Satanás como seu mestre, como sua fonte de conhecimento. Eles se contaminam, eles aprendem o mal, seus olhos se abrem não para o bem, mas se abrem para o que é impuro, para o que é mal. E os resultados disso nós podemos perceber todos os dias ao nosso redor. Quando o homem comete este pecado, ele recebe um dano. O seu crime, a sua transgressão, gera uma consequência, gera uma punição. E essa punição é a morte. Primeiramente, o afastamento de Deus, a destituição da presença de Deus. Eles foram expulsos como o querubim caído. Foram expulsos do jardim, do lugar de comunhão. Não podiam mais ver a Deus, não podiam mais ter acesso a Ele de maneira livre, porque a confiança foi quebrada. E eles recebem o dano da morte. Então o Senhor diz que a terra é maldita, amaldiçoada por causa do homem, e agora o homem ele vai voltar ao pó, o que não aconteceria antes. Mas o homem ele vai passar por um processo de destruição, desfazimento do seu próprio ser e voltar ao pó da terra, da onde ele veio, como punição. Ali começa o dano do homem. Ali veio o dano sobre o pecado. E aqui está sendo dito a esses escorpiões que eles não podem causar dano às pessoas que têm o selo de Deus na testa, mas aos que não têm, eles vão causar dano. E veja que no versículo 5 é dito assim: foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Eu falei no vídeo passado sobre esses 5 meses e mostrei a vocês que esses 5 meses não se referem a um tempo literal. Esses 5 meses é uma referência lá a Gênesis. Eu mostrei para vocês o versículo no vídeo anterior, Gênesis 7:24, onde mostra que as águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra durante 5 meses. Nós sabemos que o dilúvio ele foi causado por causa de uma grande expansão da iniquidade que aconteceu naqueles dias de Noé. O que foi que aconteceu? Anjos vieram à terra e se envolveram com os homens, geraram das mulheres fisicamente gigantes. Isso não foi figurativo, isso aconteceu. Esses anjos apostatados profanaram a criação mais ainda, porque já estava profanada antes. Eles a corromperam ainda mais. Geraram das mulheres seres híbridos, que são chamados de gigantes, que vem da palavra Nephilim. Nephilim significa caído. Filhos dos caídos, né? O resultado dos caídos junto com os homens foram gigantes. Isso aumentou imensamente a iniquidade, a impiedade, a corrupção naqueles dias. Foram dias terríveis. Toda a criação estava sendo contaminada.
e os homens clamaram de aflição. Esses seres angelicais rebeldes, eles se misturaram ao DNA humano. Eles corromperam ainda mais a genética dos homens ali. E isso fez com que Deus percebesse que era necessário destruir aquela geração. Ele precisava destruí-los fisicamente e preservaria uma porção da semente humana e da semente dos animais na arca, juntamente com Noé. Esses são os mesmos seres que aqui estão referidos em Apocalipse 9, que estão sendo liberados para este abismo, que estão sendo liberados sobre as nações para que eles causem dano a todos os que não têm o selo de Deus. Por isso a referência ao dilúvio aqui com 5 meses é uma referência, não é um tempo literal. Está mostrando que esses mesmos seres foram liberados na 5ª trombeta. Isso corresponde à última semana de Daniel, que, como nós temos testemunhado aqui para os irmãos, o Senhor tem revelado que nós estamos na última semana de Daniel. Ela começou em 2020, quando a semente humana voltou a ser alvo de ataque, mas de uma maneira diferente do que foi antes. Mas os mesmos anjos que trabalharam nessa questão antes estão aqui novamente. Seres antigos estão aqui de novo. E são eles que têm a ver com a danificação do homem novamente. Naquela época do dilúvio, o único homem que Deus achou sobre a terra e deu ouvidos ao seu espírito foi Noé. Noé foi visitado pelo Espírito Santo. Deus não desceu até Noé para revelar para ele o que ia acontecer. Foi o Espírito de Deus que veio e confirmou a Noé. Por isso, aqui em cima está sendo falado do selo de Deus sobre a fronte, que é o selo do Espírito Santo, que nos guarda para o dia da redenção. Noé foi o único selado ali, e a sua família, por causa dele, para que ele fosse preservado daquela grande destruição que ia vir. Ele foi o único, naquela circunstância, que não se envolveu de corpo e de mente com aqueles anjos rebeldes, com aqueles anjos profanos. Ele se absteve disso. Ele foi selado. E por causa desse selo, ele e a sua casa foram guardados das consequências dos danos que vieram sobre aquela geração por ocasião dessa transgressão. O que aconteceu naquele momento? O Senhor guarda Noé, sua família e os animais dentro da arca. E ele faz com que todas as comportas do céu sejam abertas, todas as fontes dos abismos subam. E a gente pode analisar isso de várias maneiras, porque a própria água tem a simbologia dos homens, então pensar sobre essas palavras é muito importante. As fontes dos abismos foram abertas, e as comportas do céu foram abertas, e veio juízo sobre as nações, que são as águas, de baixo e de cima. Então os homens foram subvertidos pelos seus pecados no dilúvio, e todos eles foram destruídos ao mesmo tempo. Por 40 dias e 40 noites choveu sem parar, e apenas foi preservado os que estavam na arca, porque o Senhor fechou a porta por fora e guardou eles lá dentro. Foram os únicos que não foram levados por aquele dilúvio, por aquele dano. Todas aquelas pessoas morreram, e todos os seres que ali estavam, morreram todos ao mesmo tempo. A palavra diz que expirou tudo o que havia no seco. Mas, aqui em Apocalipse 9,
porque nós estamos falando de uma profecia que se refere aos últimos dias, que são os nossos dias. Nós sabemos que profecias trabalham em cima de símbolos, e nós sabemos que o Senhor disse que os dias do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé, mas não é idêntico. Ele mesmo disse e jurou por si mesmo, lá no passado, que ele não faria mais daquela maneira. Ele não destruiria mais toda a carne como ele fez naquele momento. Ele tomou essa decisão, que ele não destruiria todos os homens de uma só vez, como ele fez no dilúvio. Porque o homem é mau, desde a sua meninice, ele diz. Porque o pecado habita no coração humano, na carne humana, geneticamente inclusive, desde o princípio. E o Senhor tinha completo conhecimento de tudo que o ser humano ia fazer pelos séculos adiante, até o último, que virá. E ele disse que não destruiria toda a carne como ele fez naquele momento. Ou seja, o que significa? Todo ser humano morre, porém o Senhor decidiu que ele não ia mais eliminar todos de uma vez só, como ele fez naquele momento. No verso 5, diz assim: foi-lhes também dado aos escorpiões, que estão relacionados a esses mesmos demônios, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Os 5 meses aqui é sobre o dilúvio, mas a gente já sabe que isso não é sobre eliminação dos humanos em um instante, em um só momento, como o Senhor fez no passado. Por isso que está escrito, foi-lhes dado não que os matassem. Porque no passado, o juízo do Senhor gerou o expirar de todos eles em um único momento. No único momento do dilúvio, naqueles 40 dias ali, expirou toda a carne de uma vez só. Mas isso não vai mais acontecer aqui. Por isso que está sendo falado, olha, não foi dado que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. O que isso significa? Não é um dilúvio literal. Não é uma eliminação total das pessoas como foi no passado. Porém, o novo dilúvio, ele está relacionado a um tormento. E aqui é a primeira vez que essa palavra aparece no capítulo 9. Ela vai se repetir. Então, o novo dilúvio não é uma eliminação imediata, mas é um tormento. E esse tormento é o cumprimento de um novo dilúvio. Nós precisamos entender o que isso está relacionado. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então é dito que esse tormento é como o tormento de uma ferida de um escorpião sobre um homem. A ferida, irmãos, quando a gente lê sobre ferida na Bíblia, tem muitas profecias que trazem esse elemento. A ferida ou a chaga. Muitas profecias falam: curam a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Em outros lugares fala da chaga mortal, da ferida mortal. Em Apocalipse 13, essa ferida mortal está presente. Essa chaga mortal diz que a besta recebeu uma ferida de espada e vivera. E por causa disso os homens se admiram vendo a besta e a adoram. Qual é o contexto disso, dessa ferida? A ferida mortal, ela é feita novamente no Éden. A ferida mortal, a chaga mortal, é a mesma coisa que o dano. O dano que os escorpiões causam é a mesma coisa que a chaga mortal, é a mesma coisa que a ferida mortal. O que é isso? É a sentença sobre o pecado humano.
Aquilo que o Senhor fez lá no princípio foi expulsar Adão e Eva do jardim quando eles transgrediram a palavra, se contaminaram, entraram em trevas ali, entraram em rebelião, eles foram expulsos. O Senhor coloca 2 querubins e uma espada de fogo que impede que Adão e Eva voltem para o jardim. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. Quando João vê Jesus Cristo em vestes resplandecentes, no capítulo 1 de Apocalipse, ele vê um homem com olhos como chama de fogo, cabelos como lã, vestes brancas, sua pele como latão reluzente. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A espada é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a espada afiada que corta, separa juntas e medulas. E desde o princípio, quando ele disse, não coma da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres dela, certamente morrerás. Quando o ser humano desobedece a Deus e faz exatamente o que Deus diz para não fazer, essa palavra que ele proferiu da sua boca corta, porque eles transgrediram a lei. Então eles são cortados da comunhão com Deus pela espada da mesma lei. Essa espada gera a chaga mortal, fere o ser humano, porque tudo que Deus diz, ele está criando alguma coisa. Não foi com a palavra que o Senhor criou todas as coisas. Hebreus 11 diz, pela fé cremos que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Ou seja, sempre que Deus diz alguma coisa, ele está criando uma realidade. Quando o Senhor ele fala, ele profere aquelas maldições. Em consequência da transgressão de Adão e Eva, ele está criando essa realidade. Ele criou uma espada. E essa espada, que é a sua palavra, fere o ser humano constantemente. E o homem é morto por essa chaga mortal que não tem cura. Por que não tem cura? Não é porque não tem solução, mas porque enquanto o ser humano ele está em estado pecador, ele está na carne do pecado, ele peca constantemente e isso não pode ser resolvido por ele mesmo. Por isso que não tem cura, porque o ser humano não tem cura para a sua própria chaga. É uma chaga que permanece e sangra constantemente, sem cura. Porque o ser humano em si não tem cura, mas há sim a cura. Então, quando a gente vê aqui que o novo dilúvio, esses tais 5 meses, que não são 150 dias literalmente, esses 5 meses não é morte imediata, mas é um tormento. E o que está relacionado a esse tormento? Esse tormento é semelhante ao tormento da ferida que um escorpião causa no homem. Quem foi que fez o homem transgredir a lei de Deus e ser amaldiçoado pelo seu próprio pai? Foi Satanás. O homem deu ouvidos a Satanás e por isso ele transgrediu a lei, e por isso a espada da palavra o fere, o corta. Então a chaga mortal está relacionada à maldição, à sentença sobre o pecado que o homem se encontra desde então. E essa espada permanece constantemente. E aqui a gente chega num verso mais, vamos dizer, complicado. Versículo 6 diz o seguinte: naqueles dias, quando a gente vê naqueles dias, ele está se referindo a um tempo específico, né? Ele está se referindo a um período de tempo específico. Naqueles dias, que dias? Essa é a última semana de Daniel. Apocalipse 9, a quinta trombeta, esses eventos aqui, eles começam no passado, começam lá no Éden, mas eles culminam e se finalizam a partir da última semana de Daniel até o fim do milênio. Naqueles dias,
Os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Esse verso ele é interpretado muitas vezes pelos nossos irmãos. De que maneira? É dito que depois do arrebatamento secreto da igreja, as pessoas iam entrar num desespero tão grande durante a grande tribulação, né, que é dito que o arrebatamento seria antes da tribulação, o que não é verdade. Mas o entendimento clássico que eu tô falando, geralmente qual que é? É que as pessoas iam ficar tão desesperadas depois do arrebatamento ou durante a perseguição do anticristo, que elas iam tentar morrer, iam tentar provocar sua própria morte, mas isso não seria possível, como se Deus impedisse as pessoas de morrer para que elas fossem punidas de uma certa forma, para que elas só morressem de uma forma específica. Como se as pessoas não iam conseguir morrer, iam tentar morrer e não iam conseguir durante a tribulação. É isso muitas vezes que é comentado sobre esse versículo, porque é realmente uma coisa que é difícil de explicar. Mas apenas o Espírito Santo do Senhor é que nos revela as coisas. Bom, mas nós sabemos que não é isso que significa. O que está escrito aqui? Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A gente precisa refletir sobre isso. O texto aqui está falando sobre, veja bem, o texto de Apocalipse 9 começou falando da queda de Satanás, está falando do poder que Satanás tem sobre os homens por ocasião do pecado, que é a posse dele da chave do poço do abismo, que não é uma chave literal, é sobre acesso. Foi dada a estrela a chave do poço do abismo. O abismo é o mar, são as nações, povos, tribos, línguas e nações. E esse ser tem a chave deste lugar, entre aspas. Depois é falado sobre a questão do fogo, da fornalha, da fumaça, que nós já vimos que está relacionado à ira de Deus, que queima como fogo, sobre as obras de pecado dos homens. Isso gera fumaça. Está relacionado ao juízo lá em Apocalipse 17. É falado sobre o escurecimento do sol, que é o obscurecimento da mente e a cegueira espiritual. Está falando sobre os anjos caídos que interagiram com os homens lá em Gênesis 6 e geraram gigantes das mulheres e trouxe toda aquela corrupção, e por causa disso veio o dilúvio, a ira de Deus sobre as nações naquela época. É falado que aqueles que têm o selo de Deus não podem ser atingidos por essas coisas. E é dito que o dano que os escorpiões causam é semelhante ao dilúvio, mas que não é uma morte, é um tormento. Eu estou repetindo isso porque é importante repetir as coisas. E aqui o que diz? Que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Veja só, irmãos. A ferida que aqui está escrito: o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. E eu acabei de contar
sobre a ferida mortal. A simbologia da ferida mortal, para o que ela aponta? É sobre o ser humano estar debaixo da ira do Senhor, daquela palavra que ele disse: certamente morrereis. Quando a palavra de Deus sentencia o homem às consequências do seu pecado, o ser humano está debaixo da espada. Ele é ferido. E continua sendo ferido. Essa ferida persiste. E essa ferida gera o quê? A morte, não é? Por isso o ser humano morre. És pó e ao pó voltarás. Mas aí o que diz aqui no verso 6, que parece até contradizer esse contexto? Que os homens buscam a morte e a morte não está lá. Também tem ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Mas veja só, irmãos. Como é que o homem buscaria a morte e não a acharia, se o texto está falando sobre o dano e a ferida mortal que gera a morte? Como é que os homens buscariam a morte e não a encontrariam? Como é que os homens teriam ardente desejo de morrer e a morte fugiria deles, se o contexto é justamente o dano e a ferida? E esse texto, irmãos, ele aponta para uma tentativa do homem de vencer a morte. Esse texto ele aponta para uma tentativa do homem de contornar a morte que foi causada pelo pecado de outra forma, que não seja Deus. Por quê? O Senhor disse lá para eles: se vocês se aproximarem deste ser, da sua ciência, do seu conhecimento, que é mau, que é corrupto, vocês certamente morrerão. E quando a serpente veio para lhes oferecer o seu conhecimento, ele disse: certamente não morrereis. É assim que Deus disse: não comerás de nenhuma árvore do jardim? E a Eva respondeu: não. Ele disse que nós podemos comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele disse que nós não deveríamos te ouvir. Em palavras muito simples que eu posso falar aqui. Então ele disse: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comeres, serão abertos os vossos olhos e sereis como Deus. Mentira, porque eles já eram como Deus. A imagem e semelhança de Deus, o homem já foi feito. Mas ele diz que se eles conhecessem o mal, eles seriam como Deus, conhecendo bem o mal. E que certamente não morreriam. O homem passou a morrer depois disso, por causa do contato com este ser. Veio a maldição sobre Adão e Eva, veio a ferida, a chaga mortal, se abriu neles. E eles foram feridos pela espada, a espada da boca do Senhor, da lei. Por isso o homem morre. E uma certeza absoluta é que não há meios humanos do homem escapar da morte. Todo ser humano tem a certeza de que vai morrer, porque tudo que é vivo morre. Todos os animais morrem, as plantas morrem e os homens morrem. Uns de uma forma, outros de outra, mas todo ser humano tem a certeza que vai morrer. Porque ninguém pode escapar desta lei, a lei do pecado e da morte. E essa lei habita nos nossos membros, porque o pecado habita nos membros do homem, no corpo carnal, o corpo que foi contaminado pelo pecado. Ele entrou num nível de decadência. Não era desse jeito antes. Era feito do barro, mas não tinha pecado, nem apodrecimento, não tinha dor, não tinha iniquidade neste corpo. E nem corrupção física, né? Corrupção substancial neste corpo e nem contaminação de essência. Era um corpo feito do barro, mas totalmente diferente do que é agora.
quando a morte entrou neste corpo, passa a haver a lei do pecado e da morte. Porque a lei traz conhecimento do pecado. Quando o Senhor Deus disse a Adão e Eva o que eles não deveriam fazer, ele estava mostrando que aquilo que eles não deveriam fazer traria a eles o pecado, a corrupção. Quando eles cometem esse ato, a lei passa a evidenciar o pecado. A lei aponta onde está o pecado, que é em nós, na nossa carne, no nosso corpo. Habita nos membros deste corpo o pecado. A partir daí, todo ser humano nasce debaixo da lei do pecado e da morte que Paulo ensina em Romanos e nos outros livros. Todos os homens adâmicos, todos os descendentes de Adão, nascem trazendo consigo a imagem do homem terreno, trazendo consigo a carga da natureza decaída que nasceu em Adão e Eva, a partir do momento da sua transgressão. Todo ser humano ele carrega esta natureza, ele carrega esta lei do pecado e da morte em si mesmo. Por isso que a palavra diz que nós, como adâmicos, trazemos a imagem do primeiro Adão. Nós trazemos em nós a mesma natureza que ali se iniciou. Que antes eles não tinham, eles só tinham uma natureza, a natureza de Deus. Eles eram semelhantes ao Senhor. Mas a partir daquele momento, uma outra natureza entrou neles, que são as trevas. Todo homem adâmico está debaixo desta mesma lei e deste mesmo acontecimento. Por causa disso, por causa do próprio corpo humano que foi contaminado pelo pecado em sua matéria, todo homem morre. E isso é completamente impossível do ser humano impedir. Todo ser humano está debaixo desta lei e desta espada. Ninguém pode escapar da morte por causa disso. Então, como é que em Apocalipse 9:6 está dizendo que os homens buscariam a morte e não a achariam, e teriam desejo de morrer e a morte fugiria? Os homens, eles creram na falsa promessa da serpente, quando ela disse: certamente não morrereis. O seu pai, o seu Criador, que é o seu pai, o Pai das luzes, disse que você não deveria transgredir essa lei que ele disse, passar esta palavra que ele disse, porque senão você morreria. Mas eu te digo que certamente não morrerá. E o que aconteceu? O homem morre. Porém, o homem ainda continua acreditando que a promessa da serpente vai se cumprir, que certamente ele não vai morrer, que ele vai poder continuar comendo do fruto do conhecimento maligno, que ele vai poder continuar virando as costas para o que o pai disse, que ele vai poder ignorar as palavras do Senhor e que ele certamente não morrerá. Por quê? Porque Satanás providenciaria uma forma de ajudar o ser humano a não morrer, a contornar esse problema que ele mesmo causou, com as suas falsas promessas. Nós temos visto nos nossos dias que a ciência tem se levantado com propostas de muitas maneiras, impedir o ser humano de morrer. De qualquer forma, utilizando da tecnologia, dos avanços da inteligência artificial, que o ser humano vai poder transferir a sua consciência para algum tipo de máquina e por isso ele não morrerá, porque a consciência permanece em uma máquina.
isso é impossível. Dizem que a tecnologia vai avançar ao nível que as pessoas vão viver tanto tempo, mas tanto tempo. Você vai poder regenerar o seu DNA. Vacinas específicas feitas com o DNA impedir que você desenvolva doenças para as quais você tenha predisposição genética. Vacinas desenhadas para o seu código genético especificamente. Dessa maneira, a ciência vai ajudar o homem a viver muitos e muitos mais anos, vai impedir diversas doenças, vai, antes que aconteça, vai prever a doença e vai ajudar a pessoa a não ter. Ou então, a ciência vai fazer seleção dos embriões para que eles nasçam mais saudáveis, para que eles tenham um QI mais avançado. A ciência propõe utilizar de qualquer meio que seja para prolongar a vida do homem, mesmo que pegue um coração de um porco e coloque no homem, mesmo que seja qualquer coisa, conectar o seu cérebro a um computador para contornar doenças, tudo isso gira em torno da mesma problemática. E o Apocalipse, o Senhor tem revelado para nós que as profecias do Apocalipse, esses capítulos, esses elementos, essas figuras, tudo gira em torno de uma mesma problemática, que é o homem em seu estado mortal e a saída disso. O homem em seu estado decaído e a saída ou não desse estado. O Apocalipse gira em torno disso. Por quê? Porque a última semana de Daniel é o período anterior à vinda de Cristo e à primeira ressurreição. Porque ele estabeleceu um momento de tribulação, ou seja, separação do joio do trigo, separar o grão da palha, um momento de seleção, que é tribulação, um momento de seleção e purificação ao mesmo tempo, anterior à segunda vinda de Jesus, que vai ocasionar a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é extremamente importante, porque simplesmente nenhum ser humano ressuscitou até agora, a não ser o Filho de Deus, Cristo. Ninguém ressuscitou ainda. Todos estão aguardando este momento, que Jesus descerá do céu, se manifestará visivelmente, ressuscitará os mortos de 6 milênios anteriores. Todos os mortos que serão ressuscitados serão vistos pelos outros. Receberão, finalmente, corpos transformados. O novo corpo que o Senhor prometeu a nós. Ele disse que iria e nos prepararia lugar. Qual é o lugar que ele nos preparará? Um lugar junto ao Pai, junto a Ele mesmo, no reino do céu, que é exatamente o corpo que ele recebeu após a sua ressurreição. O novo corpo que os discípulos viram e tocaram e conversaram com Jesus naquele estado e viram ele comendo junto com ele, se alimentando. O mesmo corpo que os discípulos encontraram vários dias depois do terceiro dia. Mas aquele corpo que Jesus se encontrava, aquele estado em que ele se encontrava, é a sua promessa para nós. E depois ele foi assunto aos céus à vista dos discípulos, e os anjos disseram que da mesma maneira que ele foi assunto aos céus visivelmente, ele retornaria visivelmente. Só que dessa vez, para dar aos seus servos aquele corpo que ele se manifestou. Ele ressuscitará os mortos dos milênios anteriores que estão aguardando no pó até hoje. Ressuscitará,
transformará os vivos, num abrir e fechar de olhos, revestirá os seus corpos de incorruptibilidade e imortalidade. Levará estes vivos, juntamente com os mortos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E todos estes, agora transformados, serão elevados aos céus ao encontro de Cristo nos ares. Este é o momento mais importante que todo o reino está esperando. E todo o livro de Apocalipse, ele gira em torno da questão do homem no estado decaído, mortal, e da sua saída deste estado. Lembrem-se, irmãos, que no último vídeo eu li o texto de Daniel que fala que o chifre pequeno, que é um símbolo do anticristo, que é um espírito que habita nos próprios homens, incitados por Satanás, junto com os seres espirituais malignos, os homens estão nesse espírito, os homens são o chifre pequeno. O chifre pequeno, ele faz guerra aos santos e vence a maioria deles. E alguns do exército do céu, que é o povo de Deus, o povo que tem a promessa de subir aos céus e ser elevado do estado adâmico para o estado pleno. Alguns deste exército que tem essa promessa, ele derruba por terra essas estrelas e pisa sobre elas. O que é pisar? É domínio. Assim como nós vimos aqui que a chave do poço do abismo foi dada à estrela. A estrela caída nesse caso. Então, estas estrelas do exército do céu que são derrubadas e lançadas por terra pelo inimigo, utilizando de homens, são as pessoas que tinham a promessa de receber a glorificação na primeira ressurreição, de receber a redenção na primeira ressurreição, e elas são impedidas de passar por esse processo, elas são derrotadas pelo inimigo e elas perdem a oportunidade de subir com o Senhor na primeira ressurreição, porque uma estrela deveria estar no alto e não cair. Ele impede essas estrelas de serem elevadas e irem ao encontro do Senhor nos ares. Impede as pessoas que estão no estado adâmico, debaixo desse dano, da chaga mortal, da ferida da espada. Estes homens, a humanidade que está debaixo desta lei do pecado e da morte, o primeiro momento da história em que o Senhor vai libertar o povo deste estado, essas pessoas elas são impedidas de participar disso. São derrubadas por terra, como estrelas caídas, que o próprio Satanás faz cair. Isso é grave, irmãos. Isso é grave. E as pessoas que deixam de participar desse momento, elas estão sendo levadas pelo dilúvio simbolicamente. São elas os que estão sendo arrastados pela enchente durante 5 meses, que não é literal, é porque elas estão sendo impedidas de entrar na arca do arrebatamento, nesse caso. Elas estão sendo levadas por este juízo. Só que qual é a questão? Em vez delas serem libertas da morte pela glorificação de Cristo, elas permanecem no estado adâmico por causa da serpente. Elas permanecem debaixo da ferida mortal, permanecem debaixo do dano, permanecem debaixo da ira de Deus por causa da serpente
que os enganou de novo. Porque Satanás disse lá atrás: certamente não morrereis. E ele mentiu. E ele mentiu novamente na última semana. Lembre-se, irmãos, o elemento que gera a ira de Deus dentro do Apocalipse é o recebimento da marca. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Verso 9. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E aqui, o anjo está dizendo que se alguém adorar a besta, o que é a besta, irmãos? Ela é uma imagem da própria natureza humana contra Deus. Ela é uma imagem da própria natureza humana contrária àquilo que o Senhor fez lá no princípio. Porque a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem era imagem de Deus, semelhança de Deus. Porém, quando o homem ele se contamina com as trevas, que não é mais imagem e semelhança de Deus, ele é uma outra coisa. Ele é o que agora? Ele é uma besta. Ele é semelhante a Satanás. E Satanás é chamado de serpente. Ele não é uma serpente. Satanás não é uma cobra. Porém, ele é chamado de alimária do campo. Um animal do campo. Por que isso? É um símbolo de rebaixamento. É uma espécie de deterioração da identidade que ele outrora tinha. Porque está escrito assim, que ele era querubim ungido. Ungido é consagrado pelo Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, consagrado pelo próprio Deus. Querubim ungido, perfeito eras. Aí diz que ele era perfeito, não é mais. Perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Então, Satanás, sendo perfeito, antes, ele era imagem e semelhança de Deus.